Como conhecer o interior da pessoa? Imagina se o homem, o ser humano, tivesse o poder de conhecer o interior da pessoa, conhecer por dentro suas convicções, as verdades, né? O seu interior verdadeiro. Imagina se nós tivéssemos esse poder. E por que digo isso? O assunto é de extrema importância, não importa a idade, porque a nossa vida é permeada pelos relacionamentos, por conhecer pessoas. Imagina se nós pudéssemos, ao conhecer as pessoas, pudéssemos fazer um raio-x do seu interior, conhecer o seu caráter, suas convicções, as verdades e as mentiras. Porque o ser humano, infelizmente, ele nos engana. E isso, eu também posso dizer de mim mesmo, posso enganar alguém. Mas, se tivéssemos esse poder de conhecer o interior da pessoa, talvez você diga assim, mas é possível isso? Completamente não. É impossível. Somente Deus conhece o interior da pessoa. Somente Deus conhece profundo de quem é realmente a pessoa. Até porque, uma grande verdade, às vezes nós vemos o exterior e deduzimos que a pessoa é isso. E muitas são as pessoas que nos enganam pela sua postura. Mas, quando convivemos, nós descobrimos que não é bem assim, ou o passar do tempo. Imagina se os relacionamentos pudessem ter essa possibilidade, essa grandiosidade, de antes de assumir qualquer compromisso de relacionamento, ou até mesmo um casamento, pudéssemos conhecer realmente com quem nós estamos nos unindo. Que maravilhoso seria. Nós precisamos entender que o caráter da pessoa é fundamental. Eu até marquei algo aqui interessante. Aristóteles, desculpa, acabei lendo errado. Ele diz algo, um grande filósofo grego. Ele diz: nosso caráter é resultado da nossa conduta. Né? Imagine, né, o que se nós pudéssemos antecipar, porque a conduta nós vamos conhecendo com o tempo, mas o caráter, ele diz respeito a quem é dentro de nós. Imagine se pudéssemos ser assim. Eu marquei também outro pensador, que na verdade foi um irlandês, poeta e escritor. Oscar Wilde, diz assim: os pequenos atos de cada dia fazem ou desfazem o caráter. Entenda que é uma grande realidade que esse poeta disse. Nossas pequenas coisas do dia a dia, eles vão formar o nosso caráter. E essas pequenas coisas, elas são conhecidas por nós no passar do tempo, andando com a pessoa. E isso leva muito tempo. E eu sou muito fã de um relacionamento, principalmente ele tem que ter o namoro, o noivado e depois o casamento. Coisa que nessa geração não está nem sequer pensando por que havia isso. Bom, mas imagine isso. É possível? É possível nós conhecermos totalmente? Claro que não, é impossível, somente Deus conhece. Mas é possível nós termos, à luz das Escrituras, conhecimento, pelo menos básico. A Bíblia diz no Salmo de número 119, verso de número 105, luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada, né, para o meu caminho. Ou vice-versa. Queridos, deixa eu dizer, a palavra de Deus, ela é luz, luz para os meus pés, onde eu vou pisar, lâmpada para o meu caminho, ela ilumina. Então, se a luz das Escrituras eu começar a observar o que ela diz, nós vamos descobrir coisas que vão identificar quem pode ser essa pessoa por dentro, como é o interior dessa pessoa. Eu quero caminhar com você algumas passagens bíblicas nas quais o próprio Cristo nos ensina muitas das coisas, e todas elas estão ligadas realmente à pessoa de Cristo. Jesus, ele veio desvendar, ele veio desnudar quem são as pessoas. Isso é muito importante. Você vê que a grande perseguição do Senhor Jesus nos seus dias foram pelos religiosos. Porque os religiosos, o religioso, na verdade, ele começa a pôr os seus dogmas, né, seus conceitos, e ele firma isso na vida dele, ele começa a praticar, e às vezes nem praticar, mas fato de um tempo ter praticado, ele começa a pôr esse julgo nas pessoas, porque tem que ser assim, tem que ser assim. Mas não se vê. O religioso não se vê. O religioso, ele acha que ele é realmente aquilo, tudo que ele diz. Mas só conhecendo mesmo, né? Só conhecendo. E não estou dizendo que a religião, ela é tão má. Não, a religião não salva, mas a religião é boa. Ela nos conduz a muitas atitudes que podem nos transformar. E isso é bom. Glória a Deus. Mas a salvação é só na pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus foi o principal. E como eu vou conhecer? Como é que eu vou conhecer? Primeiro de tudo foi aquilo que nós começamos a conversar, a falar.
desde o início. Os frutos. O próprio Cristo, eu marquei aqui, que em Mateus capítulo 12, verso 33, em Mateus 7, verso 20, e em Lucas 6, 44, ele está falando sobre os frutos. Ele está falando sobre, pelos frutos conhecereis a árvore. Inclusive, em Mateus 7, 20, está falando sobre os falsos profetas, os religiosos. Então, como eu vou conhecer o que pode ser dentro da pessoa, o interior da pessoa? É pelos frutos, por aquilo que ela produz, por aquilo que fora ela dá como frutos. É muito importante nós termos paciência. A paciência é uma virtude fundamental na vida do ser humano, não é só com relação a uma situação, mas em toda a sua vida. No trabalho é assim, na escola é assim, na família é assim, comigo é assim, pessoalmente, com pessoas é assim. A paciência, ela vai nos levar ao conhecimento. A paciência, ela vai ser a ponte que vai nos conduzir para o outro lado, porque ela vai nos preparar para o momento certo, aonde nós vamos ser transferidos para uma outra situação. O conhecimento de pessoas nos traz, normalmente, à primeira vista, imaginar quem seja, principalmente como veste, algumas coisas que começa a falar, mas os frutos que virão depois vão mostrar se essa pessoa é do que ela está falando. É muito importante o que você está ouvindo aqui, porque você já foi muito frustrado, como eu fui frustrado. É impossível nós não termos frustrações. É impossível nós não termos contato com pessoas e sairmos danificados, tristes, magoados. Mas eu posso antecipar a situação, eu posso até evitar certas coisas da minha vida através do conhecimento dos seus frutos. Por mais que a pessoa de repente fale muitas coisas assim, coisas eu sou, eu sou, eu sou, mas os frutos vão identificar quem realmente ela é. O seu interior é o que ela é. O fora não. Eu quero que você entenda isso. O ser humano é o que está dentro, o que está fora é o seu corpo, a sua beleza, a sua postura, às vezes, dependendo do que, ela não vai demonstrar o que é dentro, tá bom? Porque eu sei, você sabe disso, que você já encontrou pessoas que aparentemente pareciam ser uma coisa, mas depois descobre que é outra. Vamos falar sobre mansidão, sobre pessoa que é realmente de paz. Quantas pessoas ela começa a conhecer e se entrelaça num relacionamento e parece ser a pessoa mais suave, mais mansa do universo. Quando toma a posição de estar junto, é briga, agressões verbais e agressões físicas. Você sabe do que eu estou falando. Então não serão isso que vai conduzir você a um relacionamento abençoado. O que? Só ver, mas sim, muito importante, é ver os frutos. Então, pelos frutos conhecereis a árvore. Como eu vou conhecer aqui dentro? Ande comigo e saberás quem eu sou. Isso é muito importante. A segunda coisa que eu vejo, segundo disse Jesus, e eu estou lá na luz das Escrituras, é infalível isso, queridos, é infalível, não adianta a pessoa parar, não, eu não creio na Bíblia. Procura observar os ensinos de Jesus, mesmo que você não creia, e procure aplicar na sua vida para ver se realmente Jesus tem razão. São os olhos. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus capítulo 6, 22 ao 23, até mesmo Provérbios 15, 30 cita alguma coisa, mas principalmente ali, Jesus fala assim, a lâmpada do corpo são os olhos, o olhar. E ele está falando, se seu olhar ser trevas, quão grande trevas é todo o seu corpo, né? Ou se o seu olhar é luz, quão grande luz é seu corpo. Você já se deparou com uma pessoa que ela parecia, nossa, uma pessoa legal, uma pessoa tremenda, nossa, como é assim? Mas quando você olha na vida da pessoa, você começa a ver algumas coisas, você olha no olhar dela, mas no olhar, no profundo você vê alguma coisa estranha? Ou ela começa, da frente de uma pessoa ela é uma coisa, de repente por trás, você está conversando com a pessoa, ela faz aquele olhar estranho, pode ter certeza que isso é o interior da pessoa. A pessoa pode ter as belas palavras naquele momento, diante da pessoa elogia, fala bem, nossa, é isso daí, estou com você. Mas quando você olha no olhar da pessoa, olhando para a pessoa, o olhar da pessoa para com você, você percebe que ali tem. Que existe falar uma coisa, eu aprendi com a minha vida, que o olhar fala muito. O olhar fala muito. Tem muitas palavras nos olhares. Às vezes as palavras não saem dos lábios, mas do olhar, meu Deus. Um olhar é sério. Eu aprendi a discernir muitas pessoas pelo olhar. Muitas pessoas têm dificuldade de andar comigo. Eu sei disso. Eu sei disso. Às vezes, sou até não procurado por causa disso.
Porque eu percebo, eu começo a ouvir, eu começo a andar e começo a olhar. Não tem como. É como você pegar um homem casado e andar com ele, e cada vez que ele depara com uma mulher, começa a ter aqueles olhares maliciosos. Não vem falar que tem santidade nisso. E principalmente não vem falar que há lealdade ao casamento nisso. É impossível. Porque o seu olhar está mostrando o que está dentro. O olhar, na verdade, ele reflete o que está dentro. Ah, mas todo momento é claro que não. Nós não estamos tratando aqui de algo que você vai achar a todo momento. Tantos frutos. Porque eu já vi pessoas andarem, às vezes, do meu lado, que deram fruto, e depois, com o tempo, fomos descobrir, com o tempo, que o fruto real não era aquilo. Era somente um teatro. Um teatro. Depois vai se descobrindo. Como eu falei, a paciência é uma virtude. A paciência é uma virtude na vida do ser humano. Você tem que ter paciência. Você quer conhecer alguém, como conhecer a paciência, vai ter que andar com você. Observe os seus olhares. Observe no profundo. Você já viu pessoas que não conseguem olhar nos nossos olhos? Que não conseguem olhar no fundo dos nossos olhos, que desviam olhares? Eu fico com receio de pessoas assim. Tem pessoas que são pessoas tímidas, eu compreendo. Tem pessoas que são pessoas vergonhosas, eu compreendo. Mas tem pessoas que são maliciosas. E você me perdoe se é tão sincero. Você olha no olhar. Quando a pessoa fala, quando a pessoa está se expressando, você olha no olhar. Ela é a lâmpada do seu corpo, ela é a lâmpada do seu interior. E não esqueça aquilo que eu disse. É algo que me chamou muita atenção desse Oscar Wilde, esse inglês. Ele diz assim: os pequenos atos de cada dia fazem ou desfazem o caráter. É interessante isso. Interessante. Pequenos atos, de um olhar, de uma atitude. Impressionante. O caráter é desfeito ou é feito nisso. Então você vai descobrindo quem é essa pessoa. Outra coisa também muitíssimo importante que Jesus ensina. Aliás, é uma das coisas que eu mais aplico, o olhar, né? Eu presto atenção, que eu sou uma pessoa muito que presta atenção. E por ter apanhado tanto, por ter visto tanta coisa na minha vida, eu me dedico a observar as pessoas, não por malignidade, não por julgamento, não. É para conhecer quem está andando comigo. São realmente seus olhos, são os seus frutos e outra coisa são suas palavras. Disse Jesus, né, em Mateus capítulo 12, verso 34, porque o que está fala muito a boca, está cheio o coração. E deixa eu falar uma coisa. Uma pessoa que diz assim: não, eu sou uma pessoa de paz, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa que eu tenho a luz do Senhor no meu coração, e só fala de briga, e só fala de contenda, e só fala de discórdia. É impossível. Este daí está refletindo o que está dentro. É impossível, pelo muito falar, pelo muito falar. Já me deparei com pessoas dizendo assim: nossa, eu tô buscando a Deus, eu tô num auge com Deus. Quando você começa a conversar com ela, só fala do trabalho, só fala do trabalho, só fala do trabalho, só fala do trabalho. Não tem como. O que está cheio dentro do coração é o trabalho, não é Deus. Por isso que é enfadonho para mim não, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Conversar com uma pessoa que só fala de Bíblia, só fala de Deus, só fala do Espírito Santo. A pessoa fala assim: nossa, só sabe falar nisso, não sabe falar de outra coisa? É porque o coração está cheio disso. E o coração é o caráter, o coração é a pessoa. A pessoa não é o corpo. O corpo é a habitação de alguém que tem uma alma, que tem um espírito. É muito importante você guardar isso. Guarde isso no seu coração. O que diz essa pessoa? O que fala essa pessoa? Essa pessoa está convivendo com você, só fala mal dos outros. Essa pessoa está convivendo com você, só fala de coisas maliciosas, de coisas que misericórdia. Isso é a pessoa. O seu coração está cheio dessas coisas e tem que tomar cuidado. Outra coisa muito importante que eu quero dizer, isso a Bíblia fala muito, mas é muitos versículos, eu quero citar com minhas palavras, é sobre seus valores. Seus valores, seus valores. Como que eu vou aprender quais são os valores de uma pessoa? Aí vem os frutos novamente, eu tenho que aplicar. Os seus frutos é o que você crê, é o que você põe como prática na sua vida. É como você determinou a cadência da sua vida, é sobre isso, é em cima disso. Quais os valores dessa pessoa? Que realmente para ela tem grande valor. Ah, mas não, fala tanto disso, mas você olha assim, você fala, mas não é bem assim. Ela valoriza, ela aplica mais na vida dela outra coisa, não isso daí que ela está dizendo. Esses são os valores. Esse, não há como. Hoje em dia é uma briga violenta, né? As pessoas olham principalmente para a gente cristão que crê na palavra. Não, você é contra esse, você é contra aquilo. Eu não sou contra. Eu vivo a Bíblia. E os meus valores são a palavra de Deus. O meu temor é a palavra de Deus. A Bíblia diz que
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu tenho uma sabedoria que não é do pastor Zé Reis e não do homem José Carlos Reis. É um valor cristão, um valor da palavra de Deus. E esses valores estão fundamentados no que Deus está me ensinando e eu não fujo disso. Por que você não foge? Porque você é um religioso fanático? Não, porque deu certo na minha vida. Porque mudou a minha vida. Porque transformou a minha vida. Que fez-me um homem novo. Que fez com que essa vida tenha razão. Tenha razão de viver. E não ficar nessa mentira. Então, os meus valores estão fundamentados na palavra de Deus. Agora, você pega uma pessoa que seus valores não estão fundamentados em coisas verdadeiras e reais, como você pode dizer que essa pessoa, no seu interior, é isso? Aliás, isso é o mais fácil, né? Pelos valores, nossa, que essa pessoa tem esses valores, né? É isso daí. O que eu estou querendo dizer a você que está me acompanhando nesse canal? Tome cuidado. Muito cuidado. De repente, as jovens, pessoas solteiras, cuidado. Pessoas que andam com pessoas no seu dia a dia, seus amigos, cuidado. Preste bem atenção. Amigas, cuidado. Quais são realmente os princípios? Quais são as atitudes? Poxa, tem pessoas que estão me escutando agora que quando vê essa pessoa, só de olhar no olhar passa mal. Como você pode ser entregue a andar com esse tipo de pessoa como essa? Você pode ter amizade? Pode. Você pode até ouvi-la ou ouvi-lo? Pode. Mas você não anda com pessoas assim. Você não entende? Existe algo que se falava muito no passado, hoje pouco é comentado, o olho gordo. O olho gordo é aquela pessoa que tem um olho desse tamanhozão. Tudo que vê em você parece que está desejando, está querendo de você. Você já viu isso? O olho é fundamental, querido. Há muito falar nisso, mas eu não quero fazer vídeo tão longo. O último vídeo que eu fiz, muito longo, as pessoas não conseguem acompanhar. As pessoas, elas se interessam, se por uma notícia principalmente hoje de política, de desgraça, ouve inteirinho e fica fascinado. Mas coisas de Deus é impressionante, mesmo os cristãos. São poucos os que pegam algo para pegar e valorizar. Daqui a um tempo não estarei mais nessa terra, mas eu tenho a honra de dizer, eu tenho prazer de ensinar a palavra de Deus. Às vezes eu sou longo no falar, porque eu amo de falar das coisas que dão vida. Por isso esse canal é Semeando Vida. Mas, infelizmente, eu tenho que fazer mais curto, eu não posso se estender muito. Era bom uma live onde eu pudesse falar mais e com o tempo poderemos realizar lives sobre isso. Mas guarda no seu coração. É possível nós conhecermos o interior da pessoa assim, não completamente, mas nós temos pelo menos o fundamental, pelo menos o principal para podermos nos relacionar, para podermos andar com essas pessoas. Infelizmente, eu tenho peneirado pessoas que andam comigo, infelizmente. Por que infelizmente? Eu dou atenção, eu ajudo o que eu puder, mas andar comigo é diferente. Sentar comigo, compartilhar as minhas coisas com essa pessoa, não fazem parte mais da minha vida. Porque eu já fiz isso no passado e caí cada armadilha, cada armadilha. Eu conheci pessoas que pareciam ser mansas do meu lado, e descobri depois que não tinha nada a ver com isso. Eram pessoas que tinham malignidade no seu coração, que realmente, enquanto conversavam comigo, elas extraíam o que eu tinha para depois passar para as outras pessoas. Tome cuidado. Como você vai andar com o mexeriqueiro? Como você vai andar com o fuxiqueiro? Como você vai andar com aquele que fala tudo de todos e de... Eu não entendo. Eu não compreendo. E as pessoas ainda normalmente que falam assim, que sagem assim, elas são aquelas pessoas que falam não gosto de mentira, não gosto de fofoca. Mas tudo que você ouve, tudo que você vê, aonde ela vai, os seus olhos curtem, são fofocas. Por isso que os canais de fofocas, né, as notícias de fofocas são tremendamente procurados, são milhões, são milhares. Isso é natural. Realmente a Bíblia diz que aqueles que não querem ficar na luz, elas se distanciam quando vê Jesus. Elas não conseguem andar com Cristo. Ela anda na religião. Ela pode entrar na religião. A religião ela está lá dentro. Parece que está tudo bem. Mas quando fala da palavra, quando fala da Bíblia, não consegue andar. Tome cuidado. Tome cuidado. Assim como nós temos tomado cuidado, quando eu falo nós, é eu no Senhor, o Senhor em mim, Ele me cuidando de mim. Toda vez que eu uso a expressão, pode ver que eu uso muito nós. É porque eu começo a falar sobre a pessoa que está em mim, que é o Espírito Santo, que me ajuda a fazer todas essas coisas, a ensinar coisas que não são minhas, coisas que posso ter passado, que são minhas experiências, mas Deus me deu. Por isso que nós queremos sempre andar na luz. E olhando para a luz, nós vamos descobrir muitas coisas. Então você pode conhecer uma pessoa pelo interior, sim, pelo que ela produz no seu olhar, pela lâmpada do seu corpo, né? Que é a lâmpada, que são os olhos, pelo que ela muito fala, pelos seus princípios, pelos seus frutos. Porque, deixa eu falar, princípios eu posso ter, mas os frutos não conduzem com princípios, é estranho. Os valores, né?
Os valores, que valores? Ah, eu tenho esse valor, mas os frutos não é isso. Então não é esse valor que tem lá dentro. Não esses são os princípios dessa vida. Os frutos mostram que ela é. É muito importante. Guarda isso no seu coração. Deus abençoe. Muito em nome do Senhor Jesus. Tenho orado por vocês. O tempo do Senhor está remido na terra. Logo o Senhor Jesus vai voltar. E muitas dessas mensagens, como eu e milhares e milhares e milhares, talvez milhões de homens e mulheres de Deus, simples como eu, que têm anunciado o Evangelho através dessa plataforma e outras, não vão estar mais aqui. Talvez fique um pouquinho das mensagens, mas outros serão, eu acredito que serão tiradas. Porque o que está para se manifestar não pode ter luz nesse mundo para ele se manifestar, ele vai perseguir. Mas nós somos do Senhor. Deus abençoe. Conheça melhor as pessoas que estão do seu lado. E se você já tem um compromisso com alguém, agora vai ser como lidar com a situação, aonde você não conhecia o interior, foi enganado. Busque em Deus. Deus é contigo. Jesus vai te abençoar. Se foi beneficiador esse vídeo a você, compartilhe com alguém. E principalmente quando entrar, dá o like, que isso é o joia. Isso vai identificar a plataforma. Que isso está sendo bom para você. Se está sendo bom para você, será bom para outras vidas também. Deus abençoe. Fique com Deus. No nome de Jesus.